Opa! Queridos, queridas, O café ativou, coisa boa. ativou Que a coisa cafeína, boa. acordou o povo de Deus. Maravilha. Vamos lá, queridos, olha, com prazer, né, e com alegria e com maior honra, né, que eu gostaria de apresentar a vocês o nosso diretor da Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro, né, que é o pastor José Alcione, que vai estar palestrando para vocês agora. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico do Betel Brasileiro, graduado em Psicologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, pós-graduado em Teologia Bíblica pelo Departamento de Pós-Graduação do Betel Brasileiro, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, também na Unip. É professor de aconselhamento de casais no Departamento de Pós-Graduação do Betel, palestrante na área de família, pastor da Igreja do Betel Brasileiro em Manaíra, em João Pessoa, Paraíba, casado com a Sueli Zacarias e pai do Samuel Lucas Zacaria Pinto. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado, amor. Gostaria de orar Ótimo. Obrigado. pela sua vida, Amém. pela sua palestra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está o seu filho, ó Deus, que vai estar proferindo esta palavra desta tarde. Senhor, que o Senhor use com sabedoria, com maestria, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações e para que tudo o que vai ser falado possa ser retido mesmo nas nossas mentes, nos nossos corações, para que aprendendo, Senhor, nós possamos mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa relação, ó Deus, com todas essas dificuldades que temos vivendo. Pai, abençoa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Gente, boa tarde, graça e paz. Esse tom foi porque o café não desceu ainda? Você sabia que os homens gostam de falar mais alto que as mulheres? Quer ver, ó? Para os homens. Graça e paz. Amém. Aí tem um problema, quando eles pensam isso, aí elas não gostam. Termina que elas cobrem. Quer ver, ó? As mulheres, graça e paz. Amém. Eu falei para vocês, mas ninguém briga aqui, porque a gente está evitando estresse. Criar um problema de estresse no final de um momento desse é um problemão para quem está organizando, né? Me deixaram por final a parte aplicativa do sermão, né? Então vamos aplicar, porque conteúdo já foi dado bastante. E eu quero louvar a Deus por esse momento e quero de fato fazer você e eu pensarmos qual foi a proposta desse momento, desse primeiro workshop. Na verdade, na minha prática, além do pastorado, eu trabalho já há mais de 10 anos com o cuidado pastoral. O cuidado no sentido supervisional, o cuidado pleno, como diretor de uma organização do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, a área eclesiástica. E em torno de 150 trabalhos no território nacional, nós conseguimos, por graça de Deus, com uma equipe de 40, 45 pastores e líderes, visitar 138 a 140. Esta visita ela tem a finalidade exatamente ter um momento, conviver com a família pastoral, poder estabelecer o que nós vimos aqui, uma escuta breve, mas um relacionamento estreitando essa relação, escutando os seus dilemas, suas dores, os impactos, não apenas o olhar no seu trabalho, no seu desempenho. Primeiro, como ele se encontra a sua família, seus filhos, o seu tempo, a forma como ele, naquele exato momento, está vivendo a dimensão do ministério. Alternativamente a isso, nós avaliamos o desempenho do trabalho como uma devolutiva a ele, uma devolutiva à igreja local e com intervenções, quando necessário, de cuidado mais específico. E dessa perspectiva, nós começamos a ver algumas mudanças de um determinado tempo para cá, inclusive da pandemia, mas muito antes da pandemia. Alguns fatores chamam muito a nossa atenção quando estamos naquele momento de escuta, embora há regiões distintas, do campo mais simples, mais pobre, de uma realidade em classe média alta, tanto no contexto aqui do Brasil como fora, muda o cenário, muda o contexto, mas o ser humano responde exatamente diante do que nós podemos ver aqui durante todo esse dia. A dificuldade do seu autocuidado, até como um olhar de possibilidade disso. O olhar para si, o olhar não apenas para o trabalho,
uma rotina que nem sempre corresponde à dignidade enquanto ser humano nessa prevenção, nesse cuidado, nesse olhar. As limitações que em determinados lugares se alternam e se elevam mais do que em outros, mas naqueles que têm condição não estabelece o uso daquilo para o seu usufruto e para o seu tratamento e para o seu cuidado. Então, em determinados lugares há condição, mas não há a prática. Em outro lugar não há tanto a condição e por isso não há a prática. Então eu quero assim louvar a Deus por esse primeiro momento, nós podermos pensar e sermos provocados. Quantos foram provocados como eu? Você tem a sensação que você foi provocado a pensar de uma forma diferente? Então eu queria recapitular um pouquinho qual foi a proposta desse workshop. Pode passar? E quero que você fixe isso como um caminho mais aplicativo mesmo. Nossa intenção foi promover a reflexão em torno do cuidado de si mesmo na prática da liderança. Você acha que atingimos o objetivo? Dessa aí, Simone não volta mais nunca. Atingir o objetivo, sim ou não? Sim. Muito bem. Sinalizar os perigos inerentes a esta atividade em termos de possíveis processos adoecedores. Alcançamos? Foram apontados aqui os riscos, caso negligenciemos ou continuemos com a mesma rotina, ok. Orientar quanto à necessidade da percepção em torno de si mesmo. E aí? Sim? Vamos para não dormir, não é? Finalzinho da tarde. Identificar seus limites emocionais, mentais, espirituais e físicos. Essa fronteira foi demarcada? Foi apontada? Foi... Ok, muito bem. Reforçar o princípio da responsabilidade humana neste processo, uma vez que Deus, em seu cuidado providencial, nos dota de capacidades, de recursos e de meios para que se torne possível, enquanto vivenciamos um momento de dor, de incômodo, de adoecimento, não nos mantermos ali, ok? Foi falado todos os recursos à nossa disposição. Agora, esse outro fica para uma proposta, né, que é um alvo da coordenação. Incentivar a formação de um núcleo de reflexão continuada. Esse primeiro momento, nós teremos uma reunião de avaliação posterior com a equipe, e a ideia é, já vou adiantar, né, que daqui a 2 meses, em uma plataforma fechada, vocês sejam trazidos, convidados a essa live, onde nós já queremos perguntar, e aí, você ouviu lá o pastor Eliseu bombardeando, né? Ouviu a Simone trazendo conteúdo, a Marilene corroborando, falando de burnout, depressão, o aumento disso, estatísticas, dados importantes, propondo medidas de cuidado, de prevenção. Como você se encontra depois desse primeiro momento de confrontação? O que mudou na sua história? O que mudou na sua vida? O que você já conseguiu fazer? Quais as dificuldades em torno daquilo que você não está conseguindo ou está tentando e surgiu as dificuldades? Como podemos ajudar vocês? E aí vamos convidar pessoas que podem ter um script do que a gente pode trazer. Se os colegas que palestraram estiverem disponíveis, será um grande prazer essa live e nós iremos então já fazer uma breve avaliação com o objetivo de extensão desse cuidado. Bem, ainda refletindo nossa proposta, ficou bem claro, pelo menos para mim, que nós temos que responder a algumas expectativas. A expectativa em torno de nós mesmos, parece que essa talvez seja seja o maior desafio. Porque no que diz respeito a nós mesmos, muitas vezes nós estamos conscientes do que estamos fazendo, do zelo pelo que estamos fazendo, da qualidade do que estamos fazendo, temos inclusive a percepção das pessoas próximas a nós, acentuando para nós que as coisas estão caminhando em termos do nosso trabalho, mas nós não conseguimos nos ver assim. Eleva o nosso senso de culpa, de cobrança, de alta exigência. É como se nós não conseguimos viver o estágio de conscientização no que tenho que fazer da minha vocação, trabalho condizente com aquilo que eu tenho que fazer e celebração em Deus daquilo que eu fiz. Parece que nós nos furtamos
desse aspecto essencial que é a celebração, a glória de Deus por ter nos vocacionado, nos capacitado, nos usado e nos alegramos. Não, nós voltamos para um ciclo quase que insano de alta exigência, de autocobrança, e isso nos adoece profundamente. Essa expectativa, ela precisa diminuir nesse nível e elevar o que nós vimos aqui, que é exatamente a confiança em Deus em todo momento como fonte de graça e de restauração sobre a nossa vida. Responder às expectativas da família, ou seja, a família que é o nosso primeiro campo da missão, e aí nós temos que lidar com as nossas representações. Quando que eu sou o pastor da minha esposa e o pastor do meu filho, dos meus filhos? Quando eu estou lidando com o cuidado com a minha conjugalidade, com a minha representação paterna, materna. Minha família vê em mim, e no exercício ministerial, que é minha paixão, um aspecto de competitividade, porque me tira dela, ou eu encontrei caminhos de resposta que integram esses dois aspectos. Nós vimos isso aqui com muita maestria, a necessidade de nós, então, respondermos a essa expectativa e, obviamente, trazendo para a nossa família nossas imperfeições e falibilidades, mas o nosso anseio de melhoria constante, como também integrando essa dimensão família, ministério, ministério e família, sendo que a família é a primeira etapa desse ministério e termos, então, esse olhar cuidadoso. E a expectativa em torno de um público em constante mudança. Um público exigente, um público, muitas vezes, que não se integra de maneira mais efetiva e laboral no exercício de seus dons, mas um público que exige de nós que esse exercício seja contínuo, permanente, elevado, muitas vezes acima do nosso ritmo. E aí vimos também sobre as questões de cobrança. Parece, então, que esse dia nos trouxe a uma perspectiva de um check-up. E, então, quando a gente olha isso, a gente começa a pensar a necessidade de responder algumas perguntas. Eu continuo trabalhando de acordo com o meu chamado, ou seja, existe alegria, contentamento, satisfação, não obstante aos desafios de cada momento, ou eu já estou no cumprimento dessa atividade porque eu não encontro uma saída para não estar aqui. Vimos isso aqui, cuidemos disso. As minhas atividades são adequadas aos meus talentos e qualidades? Lembre, Paulo disse, eu plantei e Apolo regou. Há quem planta e há quem colhe. Deus não nos constituiu detentores de todas as habilidades e de todas as ações. E isso foi providência de Deus. Não obstante a isso, nós não temos, às vezes, o cuidado de distanciar de nós e quando temos, muitas vezes, como Marilene falou agora recentemente, temos que atender mais porque nos falta quem possa retribuir o peso. Minhas expectativas para comigo estão corretas? Eu falo como Paulo falou, quando diante de uma realidade, de uma igreja que se distancia do alvo, e ele tenta resolver o problema que ele considera do personalismo em Coríntios, e ele diz, quem é Paulo? Ele não começa dizendo quem é Apolo, ou quem são esse grupo que se reporta a Cristo. Ele disse, quem é Paulo? Ele olha para si, ele se situa, ele sabe que ele nada mais era além do que aquilo que ele deveria ser. Consequentemente, ele tranquiliza quanto ao que ele fez, porque, na verdade, ele fez por ser alvo da escolha soberana de Deus, ele fez com todo o zelo e aptidão do que Deus lhe dotou, mas ele entendeu que os resultados dependiam do próprio Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento não é mérito nem meu, nem de Apolo, é mérito de Cristo, em quem vocês se perdem quando olham para si e constroem um ídolo de si mesmo, atraindo os olhares. As minhas expectativas com relação aos meus filhos e meu cônjuge estão corretas? Minhas expectativas. Como que eu faço esse autoexame, essa autoanálise, colocando as prioridades? Deus, minha vida devocional, minha família, ministério e tudo mais. Como que eu integro essa estrutura que ela não pode, ela se mescla muitas vezes pela prática,
mas ela não pode se afastar de uma ordem de prioridade. Por que não? Porque prioridade é aquilo que nós gastaremos maior atenção. Se nós entendemos que algo é prioritário, obviamente, inevitavelmente, a nossa atenção e a nossa energia se concentra para aquilo. Se a minha prioridade é o que eu faço no ministério em detrimento de minha vida devocional, do meu momento com Deus e do cuidado da minha família, do cuidado comigo mesmo, a minha energia ela vai ser majoritariamente consumida onde a minha prioridade se estabelece e o meu olhar se foca. Então, em uma autossondagem, como que eu, mordomo do meu tempo e do meu trabalho, integro essas prioridades colocando-as dentro de uma ordem que ela segue o curso bíblico. A minha expectativa com relação a Deus estão corretas? Nós vimos o testemunho da Simone. O seu olhar para com Deus, na figura paterna, passou por um momento turvo. Como diz Ricardo Barbosa, lá no livro dele de espiritualidade, esse momento turvo foi o conceito de paternidade perfeita de Deus, criou uma sombra, não na imperfeição de Deus, mas na minha limitação experiencial, nos meus processos de desenvolvimento, a partir de um pai que não me trouxe uma referência saudável. E muitas vezes, o nosso conceito de Deus, no que tange ao nosso autocuidado, é de um Deus que está mais olhando para o meu trabalho do que para mim. E isso me leva a trabalhar com um senso até mesmo de medo de que, se eu não o fizer na proporção que eu faço, eu estou pecando. Isso é um grande e um grave erro que nós vimos aqui, ok? Por acaso, estou exagerando no ritmo de trabalho, no número de horas que decido ao ministério? Tenho tido folga? Estou frustrado com algo ou alguém? Tudo isso nós vimos é apenas uma aplicabilidade. E aí, quando nós pensamos no trabalho, vimos que essa expectativa ela tem uma caracterização muito clara. Por exemplo, vem à nossa mente, então, como lidar com o mesmo público ano após ano. Quantos anos, pastor, lá na sua igreja, na igreja que o senhor pastoreia? 25 anos. Como lidar com o lado positivo e os desafios que advêm do tempo que constrói uma relação naquele mesmo local, com pessoas que alternam, mas que se preservam. Como lidar com uma agenda que precisa atender demandas as mais diversificadas. Quais as expectativas em termos de produtividade em um mundo que celebra produtividade em uma via muito de competição? E nos coloca também, muitas vezes, dentro de uma realidade competitiva, exaltando o culto à figura, ao personalismo. O problema do crescimento e como nós o percebemos. Essa é uma demanda que angustia a liderança de um modo geral. Porque a igreja do vizinho numericamente cresce exaustivamente, assombrosamente, e a que eu pastoreio, não obstante a todo o meu zelo, cuidado, amor, piedade, não cresce. E entramos muitas vezes em um conflito de alta exigência em torno disso. A relação, resultado e culpa, isso é muito presente na nossa prática ministerial. Se optamos por uma perspectiva bíblica, da exposição da Bíblia, todo um cuidado que se tem, e a resposta numérica não chega, nós nem sempre conseguimos descansar naquele que lá no texto de Atos diz que ele saiu, anunciava o Evangelho, o nome de Jesus, e acrescentava o Senhor àqueles que haviam de ser salvos. Lembremos, Mari disse que se fosse se converter por causa da mensagem que o pastor trouxe, ela não se converteria. Muito bem, o que Deus pensa sobre o meu trabalho? O que eu penso sobre ele harmoniza com o que Deus pensa? Porque tudo o que eu penso sobre Deus define minha prática em relação a ele, em relação ao mundo. A minha cosmovisão, ela não pode estar desassociada da autorrevelação. A minha cosmovisão, ela precisa se ancorar na autorrevelação, naquilo que Deus estabelece como o princípio que norteia a condução da minha vida e do meu ministério. Mas nem sempre eu penso como Deus pensa. Às vezes eu penso da minha forma e a partir da cultura contemporânea, de toda uma análise que se distancia do Santo Livro, e então eu não consigo descansar.
O que a igreja local e sua liderança pensam do seu trabalho? O que o bairro onde sua igreja e a minha são situadas pensa sobre o nosso trabalho? Essa é uma realidade da expectativa que se eleva, porque precisamos lidar com essas respostas em todo momento. O pastor é aquele que, ao dormir e acordar, ele, diferentemente do membro que dorme e acorda e desenvolve sua vida devocional, mas ele é um receptor de um processo de edificação que advém de um outro que foi chamado para aquilo. Nós saímos do domingo com a mente já na agenda da semana para a condução desse trabalho. É como se não há um intervalo entre uma realidade de quem eu sou perante Deus na minha vida devocional, na minha vida de piedade, na minha busca para celebrar e adorar. A busca dele muitas vezes é mais exatamente porque estamos preocupados em alimentar o público, em colocar as coisas para os outros. E isso nos distancia do nosso sacerdócio individual, que precisa ser nutrido como o primeiro elemento dessa vocação, para que ela se constitua com alívio. Porque se eu estou consciente que estou fazendo o meu trabalho em um relacionamento com Deus, de seriedade, guiado por aquilo que a Escritura diz, já é um grande ponto de descanso e de confiança nele. Muito bem. Quais os temores, então, que geram expectativa em torno da família? A harmonia conjugal e a delimitação das fronteiras, família-ministério. Vimos isso, não é? A harmonia com os filhos, a árdua tarefa de ser pastor, né? Quando eu sou pai, quando eu sou pastor, as prioridades da agenda. Que nós não sejamos aqueles que o filho precisa marcar com a secretária para que nós possamos atender, não é? A aprovação do povo, a aprovação, na verdade, na percepção da vivência familiar. Alguém aqui, acho que foi a Simone, falou que para o filho é o quê? Alvejado. E a filha? Almejado. Alvejada, né? Então, e os pais não estão neutros nessa percepção. Eles percebem isso, internalizam isso, tentam administrar isso no contexto da casa e no contexto da conexão ministerial. A constante preocupação em ser o exemplo, né? Claro, precisamos, Paulo disse a Timóteo isso, ser tu um exemplo, um tipo, né? O termo ali original é um tipo para os fiéis. Claro, mas em nenhum momento esse Paulo que disse isso a Timóteo negou que o bem que ele queria fazer, ele não o fazia, o mal que não queria, ele o fazia em razão do pecado que habita nele, constatação de Paulo. Olhando para mim, eu sou um miserável homem, olhando para os méritos de Cristo, há esperança em mim para conduzir a minha vida na dependência dele, né? Então eu olho para Cristo para não cair e ser irrepreensível. Inclusive, quando as virtudes de Cristo chegam à minha vida, no processo de santificação na imagem dele, eu não posso me lisonjear disso, porque não há nenhum mérito em mim. Paulo disse isso aos romanos, não há um bem, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem faça nada que possa ser objeto do louvor e da aprovação de Deus. Isso não anula a nossa responsabilidade, mas isso nos conduz a uma trilha. Eu olho para Cristo para não errar, mas ao errar eu olho para Cristo, somente para Ele, para acertar, e eu não posso parar nas minhas limitações. Amém? Muito bem, uma pesquisa apontou, aqui está naquele livro, O Líder de Carne e Osso, diz assim: as expectativas são uma questão importante na vida do líder cristão. Alguns esperam realizar muito pouco e, portanto, se surpreendem com suas expectativas. Entretanto, em sua maioria, os líderes eclesiásticos esperam demais de si mesmos e sentem-se inabilitados para o trabalho, acrescenta o autor da pesquisa. Segundo a nossa pesquisa, 72 deles consideram que uma das 10 principais fontes de estresse no ministério são as expectativas que o líder tem em torno de si mesmo. 72%, exatamente. Perfeito. Então, essa questão da expectativa ela é fundamental. Avançando um pouquinho, caminhando já para essa aplicabilidade. Precisamos sair daqui, então, desse workshop consciente de alguma coisa. Vamos lá? Quem pode ler a primeira frase lá em cima? Vamos ler os homens aí? Que nós somos o público-alvo a quem este evento se destinou.
Você está consciente disso? Ok? Nós somos o público-alvo. Nesse momento, nós convidamos você a não pensar na igreja que pastoreia, mas a se permitir pensar em você. Tudo que desde o início da manhã foi falado aqui tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver conosco. Esse workshop se destinou a mim e a você. Estamos conscientes disso, ok? Glória a Deus. Precisamos responder, então. Eu estou consciente de que preciso de cuidado? Veja, meus irmãos, num processo psicoterapêutico, onde o autor do processo é o cliente ou o paciente, enquanto ele não entende o seu processo, nós não podemos fazer nenhuma modelagem de ajuda, o processo é dele em todo momento. Mas a conscientização da busca da ajuda, da percepção das possibilidades, do que ele já conseguiu, do que ele não está conseguindo, de como ele se encontra, vai fazer toda a diferença na continuidade no processo de cura. Se eu não entendo o que eu preciso, eu não preciso, porque afinal não há consciência quanto a isso. Então a minha palavra para você, como quem cuida de pastor já há um tempo e que me permito ser cuidado também, é preciso que nós coloquemos o chapéu e possamos dizer assim, isso tem a ver comigo. Eu não quero mais e não admitirei mais representar ou levar isso com descaso, porque se eu o fizer, em algum momento isso vai me levar a um nível onde eu ultrapasso a linha do controle e já no automático as respostas mentais, emocionais e físicas fogem daquilo que eu posso administrar. E aí eu estou num nível de gravidade. Que tipo de cuidado nós temos em mente? Já foi falado, o cuidado de Deus, amém? Fonte de esperança, fonte de restauração, aquele que aponta para nós outra vez, e mais uma vez, e de novo, e sempre o caminho da resposta, da restauração, do cuidado, daquilo que são os recursos ao nosso favor. O autocuidado, que vem de maneira preventiva, através da identificação dos limites espirituais, mentais, emocionais e físicos, como também o cuidado multiprofissional, que é um cuidado interventivo. Aceitar, me submeter e seguir as diretrizes, tendo o entendimento de que dessa forma eu posso sair do quadro que me encontro e viver e gozar uma vida melhor, abençoando a mim, minha família e o povo que Deus me confiou a fazer. E aqui eu trago a figura do Carlos para a gente não esquecer. Onde é que eu estou? Na percepção desse bonitão aqui, sendo aquele? Ou eu estou admitindo que quero ser bonitão? Diga, eu quero ficar bonito na imagem. Mas pode ser que eu esteja necessitado de cuidados. Então esse é o nosso alvo aqui com você. Vamos lá? Por que eu tenho que pensar assim? Porque uma percepção distorcida me leva a um processo de adoecimento. Pode passar. E aí eu quero que você leia comigo no livro O Líder Emocionalmente Saudável. Ele fala do líder emocionalmente doentio. Vamos lá? O que caracteriza um líder emocionalmente doentio? Vamos ler? Os homens lêem os ímpares e as mulheres os pares. Vamos lá. Os homens. Um contínuo estado de déficit emocional e espiritual. Eu destaco a palavra contínuo estado. Não é uma questão situacional. Não é uma questão pontual. Mas é um contínuo estado de déficit. É como se a energia ela está sendo consumida e consumida e consumida e só consumida. Ela não é reposta. Ela não é um processo de entrega e recebimento, de mutualidade de cuidado, mas é um processo só de cuidar. Então não há uma recarga, né? Vamos lá, as mulheres. Tem até medo de fazer contato com isso. Não quer entrar em contato com esse interior. De repente, ele vai revelar medo, incerteza, insegurança, angústia, ansiedade,
temores e tantas outras coisas, e o líder que está lá naquela figura do cavalo, sofrendo, mas se vê assim, ele desconhece isso. Se ele desconhece, não há uma conscientização, ele está só produzindo até o momento que um grau de vulnerabilidade o assalta e ele não consegue mais responder, pelo menos daquilo que se espera. Os homens. Estou cansado. Você pode pregar? Posso. Estou cansado. Você pode dar? Posso. Você pode. Cronicamente. É diferente de eu entender o meu limite e dizer, ainda dou conta de mais isso. Está dentro da minha esfera. Cronicamente, eles estão ultrapassando. A linha vai sendo irrompida. Vamos pensar o valor do limite. Vamos em uma determinada rua, o sinal verde, amarelo, vermelho. Ele está dizendo para mim, aqui precisa demarcar uma fronteira, porque do contrário, eu posso me acidentar e acidentar uma outra pessoa. E dependendo, isso pode ser fatal. Cronicamente, é exatamente porque ele já não, ele desconhece o que acontece ou nega essa realidade, então se torna crônico. O que seria algo crônico? Algo que já materializou, ele fusionou ao trabalho, fusionou aquela realidade. Ele não enxerga nada mais além daquilo, ele só enxerga aquilo e ele ultrapassa enquanto existe energia nele. As mulheres. E nós vimos que descanso é celebração, né? Contemplação. Contemplar não tem a ver com o ritmo, a questão apenas do trabalho, mas é o momento em que eu glorifico a Deus por uma outra via, por um outro olhar, que envolve também o descanso, que envolve outros hábitos, mas que tem como princípio norteador a contemplação, a percepção da grandeza de quem Deus é, do seu caráter, do seu favor e a renovada confiança nele para que eu possa continuar seguindo em frente. Isso me retroalimenta porque a minha mente está voltada para ele, em quem ele é e no que ele é capaz de fazer por meio da minha vida. Por último, os homens. Eles priorizam. Vimos isso aqui? Ok, então a proposta, veja bem, pode avançar? Nós vimos então, nessa imagem lá do livro, ele fala, a gente vai chegar na terceira imagem, tá? Mas para que eu possa crescer na minha vida exterior, eu tenho que aprofundar as estruturas. Imagine um prédio, né? E aí, na estrutura profunda, ele diz, pratique o descanso sabático, desacelere a favor de uma união amorosa, ou na vida conjugal, ou em estar bem comigo mesmo, se eu sou solteiro, né? Desfrute seu casamento ou a vida a sós, enfrente sua sombra, e aqui é a vida interior. Vamos inverter agora? Se eu desenvolvo aquilo ali, na vida exterior, eu consigo, na minha mordomia, planejar e tomar decisões mais acertadamente. Desenvolver uma cultura e consolidação de equipe é a gestão descentralizada, é a gestão que partilha, que divide, que descentraliza, que não se permite a esse olhar somente em mim. Afinal, Deus dotou várias pessoas ao meu redor com os dons. Poder e limites sábios. Achei lindo a ideia da sabedoria, porque a sabedoria, conquanto a virtude no ser de Deus, faz com que Deus escolha os melhores meios para realizar os seus fins. A sabedoria que advém de Deus para nós, em uma natureza limitada, é a capacidade que temos de enxergar o dia a dia aqui sobre a ótica do eterno. Ora, se tudo aqui, o comer e o beber, é sob a ótica do eterno, então a sabedoria estabelece os meus limites e o meu poder, o exercício de minha atuação ministerial. Términos e novos começos. O Carlos Eliseu disse, eu entendi a hora de parar em uma atividade, mas não parar a minha vocação. Ele descobre outro aspecto da vocação e passa a concentrar a sua vida naquela área. E isso é muito importante. Vamos lá para a estrutura, como fica? Ok. A vida interior estabelecida produz uma vida exterior aparente, não representada e bonita, mas bonita e sólida.
E é isso que nós desejamos para todos vocês, que essa interioridade ela seja cada vez mais consistente, sem pressa, cultivada na intimidade relacional com Deus, de modo que advém dessa manutenção, o reflexo disso no fazer para Deus, que não nos leva ao culto ao fazer, mas à dedicação e o louvor àquele que nos deu o privilégio de fazer. Bem, qual o caminho então a seguir? E aí nós vamos olhar as palavrinhas aí em negrito, né? Eu vou me conscientizar mais uma vez que eu preciso o quê? Isso, desacelerar, vamos dizer? Desacelerar é uma ideia interessante. Então pisa no freio aí um pouquinho. Sai daqui hoje, segura um pouquinho no freio, se é preciso, e vai enxergando melhor. Eu queria colocar para você uma seguinte imagem. Imagine agora, venha comigo, estamos em uma via bem larga, com 4 ruas bonitas. Chegou a imagem já aí? As imagens ao redor dessa rua, de um lado esquerdo e direito, são as mais diversas. Árvores, pessoas em grades protegidas, prédios, casas diferentes, um ar bonito, puro, ar puro, melhor dizendo, e um céu lindo, bonito. E eu coloco você dentro de um carro e eu digo para você, agora acelere 10 km por hora. Acelerou aí? Ou não? Não acredito. Vamos lá, vamos acelerar? Deixa eu colocar você numa realidade. 20 quilômetros. Aí eu digo, agora vai dizendo, tentando me dizer depois o que você está vendo. Eu estou do seu lado. E você está segurando no volante 20 quilômetros. Dá para ver as coisas ainda do lado? Dá? 40 quilômetros. Muito bem, vamos avançar um pouquinho, 100 quilômetros. E eu digo, Paulo, fala o que você está vendo. 120. Só à frente, isso. 140, Paulo, e agora? Me fala alguma coisa. A multa. Perfeito. Vamos dizer, desacelerar é uma ideia. Quando estamos acelerados, já estamos no risco da multa. E sabe qual é? Quem paga essa multa somos nós e as pessoas que amamos, né? Ponderar, vamos lá? Ajude-me a compreender mais. Ajude-me a compreender. Aqui a coisa já muda um pouco, né? Nós vimos isso. Não é somente eu fazendo, mas me ajude a fazer melhor. E esse cuidado é importante. Avaliar. Eu realmente acredito ser importante que todos desacelerem? Eu realmente acredito. Se eu acredito, eu vou fazer e eu vou fomentar isso ao meu público. Eu vou criar meios de aumentar, de ampliar essa atuação e essa conscientização na minha casa, no trabalho que eu realizo, entre colegas de ministério, eu vou ampliando essa rede de conscientização. É isso que estamos tentando fazer aqui hoje. Priorizar. Eu estou alterando toda a minha vida à medida que desacelero para estar com Deus. Então, à medida que eu vou voltando e percebendo e contemplando, eu começo a dizer, Senhor, que árvore bonita. Ali ela tem uma folha de um tipo, essa aqui é outra textura, outra cor. Que céu lindo, ao detalhe da nuvem. E essa realidade eu digo a Ti a glória como Criador que pensou em tudo isso. Que maravilha poder contemplar as Tuas obras, pois os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Amém? E por último, assumir o quê? Todas as minhas decisões e ações vão baseadas nesse novo valor. Ou seja, se eu saio daqui, mas não faço nada, esse novo valor, essa nova perspectiva, esse novo olhar, não irá ressignificar a minha vida em um processo de mudança. E aí, eu quero citar o texto de 2 de Coríntios 7, 5 a 7, para concluir. Vamos lá? Vamos ler esse texto lindo de Paulo? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, uma pausa, eu perguntaria, Paulo, o que você está dizendo que não teve repouso? Será que você não dormiu em tempo algum?
Será que faltou sono para você durante muito tempo? Por quanto tempo você ficou sem dormir? Será que era isso que Paulo tinha em mente? Ó, o que ele diz? Antes, quem aqui se sentiu atribulado já? Deixa eu ver se alguém ousou não levantar a mão, que eu quero pedir a receita. Em tudo fomos atribulados. De que forma? Paulo declarou que teve temores por dentro. Muito bem, estava ali perseguido, possivelmente lá em Éfeso, região ou em outros lugares. E aí, temores, questões por fora, temores por dentro, perseguição, ele não teve sossego. Agora vamos lá, a providência de Deus, vamos dizer? Veja que conexão do texto na sua hermenêutica imediata. O atribulado se tornou abatido. O cheio de temor ficou abatido. Ou seja, a situação gerou um estado de espírito em progressão. Ele se abateu. E aí ele entende e dedica a sua missão àquele que consola os abatidos. Diga glória a Deus. E aí ele diz, nos consolou, vamos lá? Com a vinda de quem? Deus poderia usar qualquer método, porque Ele é Deus. E quando Ele usa qualquer método, o método que Ele usa é eficaz. Amém? Mas Ele optou usar quem? Eu quero que Deus ponha Tito na sua vida. Você ouviu o que eu disse? Então dá um glória a Deus bonito mesmo. Agora diga assim, eu quero ser também um Tito na vida de amigos. Amém? E não somente com a sua vinda. Vamos lá? Mas também quem foi Tito na vida de Paulo? A igreja. Ora, ele foi consolado com a vinda de Tito, que foi consolado com a consolação da igreja. Então, veja que isso é um progresso, e esse é o método de Deus que nós lançamos mão e que queremos vivenciar. Agora veja, como que Paulo ouve e é consolado por meio de Tito, que foi consolado pela igreja. Como? O que aconteceu que trouxe essa alegria ao abatido, ao que estava com temor, ao que estava atribulado? Vamos lá? Contando-nos as vossas saudades. Oh, estava com saudade. Quando eu cheguei aqui ontem, aí ligamos para a Mari, ela disse, pastor, seja bem-vindo. Está tudo bem? Eu disse, melhor agora, Mari. Porque ver o amigo Carlos Antônio e a Marilene é sempre, mas sempre, sempre, sempre mesmo. Não é lisonja, não. É o sentimento de muita alegria por quem eles são, pela confiança mútua que temos, por aquilo que Deus tem nos permitido viver. Ora, eles demonstraram a saudade. É como se os membros passassem alguém, um mensageiro chegasse, Paulo, olha, pensa a igreja estava com saudade. E eles choraram, e eles demonstraram o zelo, o amor. E eu trago essa mensagem, Paulo, eu trago essa mensagem para você, eu divido isso com você. E Paulo diz, muito me alegrei, muito me regozijei. A alma abatida, atribulada pelos problemas e perseguição em nome da missão, foi consolada pela chegada de Tito. Então, para nós refletirmos, eu concluo duas frases aqui. O que Deus continuará fazendo através de nossa vida? Iniciará Robert Clinton, Etapas na Vida de um Líder. Você não pode partir para a eternidade sem ler. Ele fala do tempo que ele trabalhou na vida de Moisés para trabalhar a partir de Moisés. Os estágios de desenvolvimento espiritual. O que Deus continuará fazendo na sua e na minha vida, através de mim, através de você, através de nós, começa comigo e com você. Nos cuidemos então,
para que possamos celebrar os maravilhosos feitos do Senhor. Afinal, nós fomos criados para o louvor de sua glória. E Deus não tem prazer e nem contentamento quando, em razão dos nossos descuidos e responsabilidades, nós sofremos, fazemos a nossa família sofrer, pessoas e amigos sofrerem. Então eu quero dizer para você que estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, por fomentar esse tempo com vocês. Muitíssimo obrigado por sua companhia, por sua presença. Estamos à disposição, iremos fazer contato com vocês, nós vamos sentar, esperamos daqui a 2 meses termos essa live. Esse projeto ele tem um outro momento, que é a captação de profissionais, pastores, conselheiros, psicólogos, psicólogas, que possam agregar ao projeto com público-alvo, pastores, esposas e familiares, que precisam do atendimento e que pode fazer hoje por videoconferência, onde nós passamos e identificamos, estamos cuidando, encaminhando e direcionando. Desejamos replicar isso nos outros estados onde nós temos nossas regiões de igrejas e trabalhos, com o intuito exatamente de ter um alcance muito maior. Então, quero deixar o nosso abraço, o carinho por vocês, a forma ávida que vocês atenderam o convite, estando aqui até esse momento, ao pastor Paulo, que nos deu a honra, a sua esposa que palestrou, a todos vocês, em nome da Convenção das Igrejas, da nossa presidente missionária Eva Rego, do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, toda a sua diretoria, mas eu queria uma palavra de apreciação particular ao pastor Carlos, que durante aí acho que umas 2 semanas ou mais, muito mais que isso, né? Eu ligava para ele, ligava para mim, pastor, isso aqui, o senhor está gostando, isso aqui, dá um feedback, mas trabalhou muito. Que Deus renove suas forças, meu pastor. O senhor sempre acreditou em tudo que a gente vem tentando propor e dialogar. Minha oração é que Deus lhe dê muita saúde e que o senhor continue sendo essa bênção de se permitir usar e colocar seus esforços para que mais pessoas possam serem alcançadas. A Deus a glória e a vocês o meu abraço, o carinho, para a glória de Deus. Muito obrigado pela atenção. Amém. Uma salva de palmas. Opa! Amém, pastor Alcione, muito obrigada, né, pela excelente exposição. Eu também gostaria de deixar com você o certificado, né, nada mais justo, né, olha, o certificado palestrante. Registra aí. Obrigado. Com você, Maria, a palavra. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma palavra de apreciação também? Pastor Almir, por favor. Glória a Deus. Esse último slide, a frase que estava no último slide, tem a ver exatamente com aquela frase. Amém. Deus está fazendo em nós, primeiro, para poder continuar fazendo através de nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais ergueu a mão, salve de palmas. Amém. Pastor, levantou a mão, por favor. Só que a consciência
precisa realmente ter um descanso e refletir de cuidar de si. Senão você não vai conseguir cuidar de ninguém. Isso é muito importante. Queria, a prova de Deus, que os demais ministérios tivessem isso com os demais pastores, para centralizar e ver que há essa necessidade com os pastores. Porque nós não somos super-homens. Nós temos uma carência. Cuidamos de todos e nós ficamos na dependência de Deus. E muitas das vezes a gente passa uma imagem diferente com o nosso público-alvo. Né? Isso aí é muito importante. Amém. Vocês Dizer- estão aqui, desculpa, Pois não. pastor. Vocês estão aqui justamente para ajudar a disseminar essa ideia, viu, pastor? É justamente para nos ajudar a fortalecer essa consciência, né? Através das igrejas às quais vocês pastoreiam, né? E também daqui a 2 meses, quando nós estivermos em live, para fazer toda essa avaliação, vocês voltarem para ajudar a fortalecer esse ministério, né? Com todos os objetivos que a gente terá pela frente. Pastor Alcione, desculpa. Só para dizer, Patrícia, fica de pé, Patrícia. Ela já está no projeto, né? Inclusive está atendendo 2 missionárias lá, uma da nossa igreja e outra que nós indicamos essa semana. Também um filho de uma missionária que está na Inglaterra, um parente de uma missionária que está na Inglaterra, que mora em Salvador. Então já são 3 pessoas, mais uma de Tibau do Sul, que já encerrou lá. 4 pessoas estão já no atendimento com a Patrícia. Bênção de Deus, obrigado por sua cooperação, tá? E se você tem interesse em participar desse projeto, procura a Marilene depois e ela vai então estar direcionando para os objetivos e as instruções. Temos 3 livros do Betel Publicações e a gente quer sortear. Eu sugiro que a nossa ajudante ali, não é? Tem uma numeração aí, não tem? Nessa lista que vocês preencheram. Você pode dizer aí aleatoriamente, como você desejar, escolhendo aí um número e lendo o nome. Primeiro livro, Boa Notícia, uma exposição devocional de Gálatas, Renan Dias. É um pastor presbiteriano e o Betel Publicações editou esse texto, né? Então, diz aí o primeiro nome, o casal. Quem? Idacina, é a Idacina Guedes. Pronto, venha cá receber, minha irmã. Aqui me ensinaram, passa para ela. Vou levar até ela. Sete vai levar. Marilene vai levar. Isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que bom. Diga o outro nome. O pregador e a pregação. Nelson Salviano, também um trabalho que o Betel Publicações pôde editar. Antônio de Pádua. Aí, Mário. Satisfação, meu amado. Deus te abençoe, tá? Amém. O último, Entre os Deuses, uma exposição devocional de Juízes. Renan Dias também. Betel Publicações também. Vamos lá. Carlos Eliseu, pastor. Vai ficar para ele, né? Vai ficar para ele. Pastor Carlos Eliseu. Então, Muito bem, muito bem. Pode tirar aqui. Queridos, esse é meu digníssimo marido, pastor Carlos Antônio. Uma salva de palmas para ele. Bom, irmãos, esse ano o 18º Distrito não pôde ir na celebração do dia 21 de fevereiro, que é 50 anos do nosso coordenador da convenção. Mas nós não estivemos lá, mas estávamos esfuziantes aqui e grato a Deus por ter lhe concedido mais um ano de vida. Então, nós queremos passar a mão do nosso pastor, nosso diretor da Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro, uma pequena lembrança do nosso 18º Distrito. E eu gostaria, se os senhores assim concordarem, eu tenho aqui uma grande admiração pelo nosso pastor Paulo Romero, que está aqui. Já não apenas ouvimos falar, mas temos visto tudo aquilo que Deus tem feito através do senhor na história da Igreja Brasileira, especificamente aqui em São Paulo. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo privilégio que nos concedeu de estar com a gente aqui o dia de hoje. É uma honra para nós. Comentei com o nosso diretor da sua presença, e isso nos alegrou, como também alegrou a presença de todos. Então,
a gente já vai fazer as nossas considerações finais. Nós temos aqui os certificados de presença, de comparecimento para todos ali, tá? Temos também o nosso pastor Cione já está assinando. Passe ali com as nossas amigas cooperadoras e receba. Eu gostaria que a missionária, né, minha esposa Marilene, coordenadora da nossa coordenação biopsicossocial, ela fizesse aqui o encerramento e nós orássemos agradecendo a Deus por tudo com o nosso pastor Paulo Romero. Amém, queridos? Meus amados, eu só quero frisar aqui. Paulinho, cadê você? Paulinho está ali. Beijo no coração. Edmilson, 10. Muito obrigado por tudo. Foram parceirões aí, ligando. Cadê o nosso pastor? Está aqui. Coordenador ali do grupo, né? Meu bairro para Cristo, ali na área de Vila Dionísia. Parceirão também. Ajudou. E você que veio. Poxa, sensacional. Nós do Betel Brasileiros temos esta visão. E nós encarnamos no sentido de entendê-la. Nós estamos abertos para as denominações. E vocês aqui, grande parte, passaram pelo período acadêmico no Betel Brasileiro, e nós não apenas formamos, nós construímos uma família, porque nós marcamos a nossa história. Guedes está aqui, né? Pastor maravilhoso, aí o Luizão, né, meu amigo contemporâneo do Betel, naqueles corredores nós nos abraçávamos, ele sempre com esse abraço caloroso, né? Meu contemporâneo. Um beijo, está com você. Obrigado por tudo. Dá um abraço no pastor Davi, agradecendo pela colaboração. O que eu quero dizer a vocês é que estou sempre com o meu coração aberto para vocês, porque nós somos amigos, companheiros, e eu gostaria muito, e como a gente tem feito aí com o Eliseu, com o Paulinho, estou com o meu coração aberto para escutá-los, para compartilhar com vocês a minha alma, e vocês também compartilharem comigo a de vocês. Precisamos desse compartilhamento, precisamos de nos ouvir, precisamos de estarmos juntos. E essa é uma das nossas propostas. Nós temos aí caminhado nesse processinho, não é nem mentoria, é compartilhamento de alma, de comunhão, de enriquecimento, de profundidade, né? De construção de amizade. Nós combatemos um bom combate. E precisamos estar juntos para a glória daquele que nos arregimentou por uma missão que não é nossa, mas é dele. E aquilo que ele nos permitiu chegar nas nossas mãos, ele levará a bom termo através de nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Eu também não poderia me furtar desse momento de fazer um agradecimento a toda a nossa equipe de acolhimento. Então, eu gostaria que todos eles viessem aqui à frente, para vocês conhecerem, né? Aqueles que ficaram nos bastidores, nos apoiando, vararam aí madrugadas, tempos aí de muito trabalho, né? Não medir esforços de deixar toda a produção. Pessoal, desde a parte gráfica, da idealização, inclusive, dos logos, dos teasers, né? A gente tentou, pelo menos eu e o pastor Carlos, fazer divulgação na internet, mexer um pouco com Canva. Eu tenho um conhecimento limitado disso, né? E o tempo da gente não proporciona, mas o que a gente não soube fazer, essa equipe fez, e fez com muito carinho, com muito esmero, em atitude profissional. Então, eu gostaria de louvar a vida deles, a Deus pela vida deles mesmos, mas que você pudesse dar uma salva de palmas para essa equipe. Muito obrigada mesmo, viu, queridos? Sem vocês, a gente não teria conseguido chegar até aqui também, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o pastor Paulo Romero. Gostaria que ele orasse, né, por nós, para que Deus abençoasse, né, realmente esse nosso ministério que praticamente nasceu hoje, né, e toda a jornada que nós pretendemos trilhar aí para fazer esse trabalho de uma maneira adequada e abençoadora. Nós queremos abençoar vidas, pastores, missionários, líderes que muitas vezes se encontram isolados e sozinhos, achando que estão sofrendo sozinhos. Nós queremos realmente estar com o nosso coração aberto para ajudar vocês aí nos nossos próximos encontros e nas próximas jornadas que nós teremos aí para firmar esse ministério. Bom, pastor Paulo, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Sinto-me grandemente abençoado de ter estado aqui, de ter sido ministrado.
É muito interessante quando você já tem mais de 50 anos de fé, de caminhada cristã, mas ainda tem espaço para aprender, e sempre haverá. Então eu quero deixar só um versículo para vocês, que está em Atos 20, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Mileto, ele mandou um recado para os líderes de Éfeso, os anciãos de Éfeso, para que fossem vê-lo. E Paulo então transmite uma fala muito solene, porque ele sabe que é a última vez que vai ver aqueles irmãos. E quando chega no versículo 28, eu vou citar esse versículo porque tem tudo a ver com o que foi tratado aqui hoje, desde manhã até agora. E Paulo disse assim: cuidem de vocês e cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos, para vocês apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Vocês perceberam a ordem? Cuidem primeiro de vocês, depois vocês cuidem do rebanho. É aquela ilustração que a minha esposa falou do avião. A máscara vai cair, primeiro põe em você, depois na pessoa que está do seu lado, na criança ou alguma pessoa que precisa. Então vamos cuidar de nós. A safra de pastores doentes é muito grande. E as consequências têm sido terríveis para a proclamação do Evangelho, para o testemunho da igreja. São escândalos um atrás do outro, porque essas pessoas ao longo do caminho se descuidaram de si mesmas. Tá? Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós vamos precisar de ajuda, e não tem problema nenhum você gritar por socorro, faz parte de ser humano também. Tá? Que Deus nos ajude a ser mais humanos, ministerialmente falando também. Vou parar, porque senão eu vou falar mais 3 horas. Então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nossas palavras não são suficientes para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor começou a fazer, Senhor. Graças te dou por este evento, por cada pessoa aqui envolvida, Senhor. E aquilo que o Senhor começou, venha ampliar para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, meu Deus, as pessoas encarregadas, Senhor, que estão liderando, Senhor, este movimento. Dá-lhes, Senhor, direção, dá-lhes criatividade, Senhor. Dá-lhes, Senhor, a tua bênção em todos os aspectos. Supra as necessidades financeiras, envia os recursos também, porque vão ser necessários, Senhor. Abençoa os futuros eventos, os desdobramentos deste ministério. Abençoa os preletores, Senhor, as igrejas, os pastores e os profissionais envolvidos, ó Deus. Os eventos futuros, que sejam cada vez mais, Senhor, produtivos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e pela fé nós já te agradecemos também. Amém. E que a graça salvadora, a graça transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oi, queridos, nós vamos permanecer aqui ainda, nós vamos só fazer um louvor de encerramento, amém? E depois nós vamos fazer uma foto, né, pastor? Isso, olha só, pessoal, só mais 5 minutinhos nós vamos fazer o louvor, para a gente voltar aquecidinho para casa, né? E aí eu vou convidar vocês aqui fora, aqui na frente do hotel, para a gente fazer uma foto, tá? Coletiva, tá bom? Vai aparecer todos os rostinhos de vocês, tá joia? Combinado? Vamos lá, equipe. Som, ei, som, ei, som. Som. Amém, queridos. Graças damos, Som, porque Deus é som. bom. Vamos cantar. Graças dou. Tá?
Graças damos a Ti, Pai. Aqui diante De ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. graças dou, Sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Agora vamos nos organizar lá fora para a gente tirar a foto, então.